primeira questão eu direciono a vocês dois é sobre a questão de que vocês trabalharam já com teatro, você inclusive, Mariana, também com dublagem, música, enfim. Mas cinema me parece uma arte que vocês estão explorando assim com bastante intensidade neste filme. Então eu quero saber de vocês como que foi para vocês, né, se lançar a arte do cinema, enfim, que a gente tem essa possibilidade de ver os resultados numa tela grande. É uma outra realidade, né? Muito legal. Como você falou, eu tenho uma carreira no teatro musical, o Will também. Então, ver um filme, é minha primeira protagonista de cinema, né? Então, ver essa história, essa personagem que é uma pessoa incrível, a Celi, que existiu, que foi tão importante para nossa música brasileira. Ela e o Tony, ver essa história de amor, de irmandade, de família, de música, envolvendo tudo, e eu podendo juntar essas artes que eu canto desde pequena, eu danço, então a gente tem um filme musical, a gente sendo do teatro musical é muito legal, ainda mais ver na tela grande que assim, carrega um peso maior, eu acho, sabe, uma responsabilidade, além da responsabilidade que foi interpretar a Celi, por ela ser esse fenômeno, por ela ser incrível, essa namoradinha do Brasil, né, como se era dito. Então, para mim foi uma grande honra e uma grande responsabilidade. Eu faço das minhas palavras da Mari. A gente faz teatro musical já há mais de 17 anos, então já fiz muitas coisas, principalmente datadas da década de 50, 60. Então a experiência do teatro para TV e para cinema é outra completamente diferente. Tive várias experiências já fazendo TV, cinema, TV e série, mas cinema foi a primeira oportunidade que eu tive e logo com a Mari e eu protagonizando um musical. Então já vem muita coisa junto. Então foi muito interessante, foi um processo bastante cauteloso, né, cuidadoso pela questão da época, os gestuais da época, impostação vocal, e também da gente fazendo essa preparação vocal mesmo para fazer cantar no filme e tudo mais. Mas o resultado, eu acho que para mim, falando pessoalmente, superou todas as expectativas. Fiquei muito feliz com todo o trabalho de equipe também extremamente minucioso, o trabalho de caracterização, visagismo, arte, figurino também está muito precioso. A gente mergulha, né, nessa época que é contada, é maravilhoso. E é essa o nosso chamariz, né, que as pessoas não estejam assistindo um filme, que as pessoas mergulhem na história e é como se elas estivessem presenciando aquilo como uma amiga da Celi, um amigo do Tony, e consiga relembrar dessa época para quem presenciou esse movimento ou para quem não foi apresentado a ele, conhecer a música, a história de Celi e Tony. Eu quero até saber um pouco sobre esse processo de imersão. Como foi para vocês justamente voltarem ali para os anos de 1960 que vocês, enfim, não viveram lá? Eu tenho muita curiosidade de saber sobre o processo de imersão naquela época. Quando vocês estavam, enfim, selecionados para viver Celi e Tony, quais as dinâmicas que vocês estabeleceram para, enfim, mergulhar intensamente nessa era? Eu acho que existe um trabalho de pesquisa muito grande, assim, e é muito complicado porque naquela época não existia vídeo, né? Então as coisas não eram gravadas. Muita coisa que a gente fez, muitos trejeitos, foram em vídeos preto e branco, assim, dos que tinham. Eu lembro que eu vi um da Celi num clipe dela na praia, que eu consegui ver um pouquinho mais da desenvoltura dela, mas não só ela mais velha, dando entrevista e tudo mais, mas a gente está retratando uma época dela mais jovem. Então eu tive que também ter esse trabalho de, se ela é assim, mais velha, como será que disso se tornou, como ela era jovem, se tornou para isso, sabe? E também a gente teve muito contato com pessoas que viveram com ela. O Dimas, que foi o coautor do Gal, do Luiz Alberto, nosso diretor, ele viveu com a Celi, então ele contou vários detalhes de como ela era, a doçura que ela era. A gente teve o próprio Tony Campelo, que está vivo, e ele participou desse processo também, ajudando a gente, tendo um dia lá no ensaio, depois que a gente estava já se preparando há um tempo, ele foi lá e contou um pouco da história, ajudou muito o Murilo pode até falar mais sobre isso. Mas foi esse trabalho de pesquisa minucioso mesmo, pra gente fazer com que o espectador, né, veja não atores interpretando, mas sim os próprios que existiram, né, e que estão na memória da população inteira até hoje.
Falando agora pela questão do Tony, a minha preparação foi baseada em tudo aquilo que a gente tem de que poucos registros, né? Mas estar com ele e ele me dar todas as dicas de como ele colocava a voz, como ele fazia o gestual da época, como era a relação dos fãs para com ele, com a Célie também, como foi tudo isso. Então, a gente, nesse dia que o Tony esteve com a gente de fato mergulhou na história e para mim foi interessantíssimo, assim, né? Você colocar em sublinhas, né, todos os aspectos que ele sentia, que ele viveu. Eu acho que tá aí o preciosismo que acaba enriquecendo mais a história, sabe? De repente, um olhar que ele tinha com a Célie, porque, enfim, ele tem um orgulho da Célie, por isso que ele vai atrás de conseguir colocá-la na gravadora que ele já fazia parte, que ele já tinha uma história, já bem sucedido. Então, foi incrível e eu estava bastante nervoso no dia, porque eu falei, meu Deus, imagina se ele não gostar de mim, né? Eu já estava caracterizado, agora eu estou com o meu cabelo raspado, mas eu estava com um topetão na época. Dele olhou, chegou perto, deu uma volta e falou, que estranho me ver assim, sabe? Então, ele foi primordial pra gente, para conseguir alcançar esses preciosismos da época e a nossa relação mesmo de irmãos e profissionalmente depois também, né? Como eles lidavam com isso no palco foi incrível. Para finalizar, algo que me chama muita atenção em Um Broto Legal é como o filme posiciona a Célie e o Tony como rockstars. A Célie era, né, digamos, uma rainha do rock, por exemplo, mas poucos associam ela a esse gênero. E acho interessante enfatizar isso porque, de certa forma, são dois personagens que, na vida real, subverteram tanto ali os valores daquele contexto que eles estavam presentes. O que vocês, durante toda essa pesquisa e depois vendo esses personagens que são reais, o que vocês tomaram assim como principal aprendizado em relação a Célie e Tony, além dessa subversão? Eu acho que a relação familiar deles é muito importante. É muito legal ver no filme a família Campelo, sabe? Além do casting ser Marta e Paula, a gente fica, eu pelo menos achei, a gente parecia uma família mesmo, tanto fisicamente. Eu acho que a troca que a gente teve de energia, de emocional, sabe? Das emoções e tudo mais, eu acho que é muito gostoso de assistir e ver que era uma família que, independente da época, claro que tinham as questões e tudo mais, tanto com a Célie cantando, o Tony cantando, mas que acima de tudo isso, eles apoiavam a Célie e o Tony. Então é muito legal de ver e tirar isso pra nossa vida, sabe? Apoiar o outro, ter essa relação de amor, é muito legal. Eu também acredito que seja isso, e o ponto primordial de tudo isso é sobre sonhos e amor, né? Sobre os sonhos de carreira, sobre os sonhos de constituir uma família e o amor, como eles estavam interligados, o apoio da família também, o amor da Célie pela trajetória que ela estava tendo e, enfim, de coração aberto e com paz no coração abrir mão de tudo aquilo para também realizar um sonho de constituir família. Então, basicamente é sonho e amor, sabe? E o apoio da família, claro. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você. Sucesso com o lançamento do filme. Obrigada. Obrigado.